Você que está assistindo esse vídeo aqui, já ouviu falar ou conheceu o missionário Miranda Leal? O missionário Miranda Leal, ele era fundador da Igreja Só o Senhor é Deus. E quando eu cheguei no interior de São Paulo, eu vim de Minas para o interior de São Paulo e me entreguei a minha vida para Jesus, né? Comecei a servir a Deus, frequentar a igreja. E ali eu comecei a ouvir os programas de rádio. Lá pegava a Rádio Marumbi, a Difusora de Londrina, pegava muito bem o interiorzão de São Paulo ali, região de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Espírito Santo do Turvo ali, que é essa região. E ali naquela cidadezinha de Espírito Santo do Turvo, onde eu morei, comecei a ouvir. E uma coisa que me chamou muita atenção é que na Rádio Difusora de Londrina tinha um missionário por nome de Miranda Leal que dizia assim, ó: Jesus voltará em 1999. Ele tinha uma vozinha fina: Jesus voltará e o ano será 1999. Meu Deus, escutava aquilo. E aí eu comecei a falar, bom, ainda bem que eu vim para a igreja, entreguei minha vida para Jesus em 91, né? Tem aí o quê? 8 anos para mim esperar a volta de Jesus. Eu era muito novo, tinha 19 anos na época, né? Aí eu comecei a conversar com os presbíteros lá da minha igreja, os pastores, os irmãos de mais tempo de igreja, né? Ô irmão, tem um pastor falando no rádio, Jesus volta em 1999, é verdade isso? Aí eles começaram a mostrar para mim na Bíblia, né? Não, irmão, não é, mas ele está falando. E aí eu comecei a conversar com pessoas que congregou na igreja dele, falava, ele é um homem de Deus, o missionário Miranda Leal cura muita gente, o missionário Miranda Leal manda paralítico levantar da cadeira de roda e levanta. E eles começaram a exaltar ele, né? Homem de Deus. E tinha gente que ficava bravo se a gente falasse que ele era falso profeta. Aí eu comecei a meditar nessa palavra, Mateus 24, 36, ó. Porém, daquele dia em hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eita glória! É quando eu conheci essa palavra aqui, ó, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Eu falei, não, é mentira. Aí eu fiquei meio balançado, né? Eu fui conversar um dia até com aqueles irmãos mais antigos, né? Até o pastor da igreja que eu congregava, ele ficava meio assim, sabe? Pô, ficava meio assim, mas pode ser verdade, já fica meio com o pé atrás. Mas não pode, porque a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Nada é maior do que a palavra de Deus. Nada pode ser acima da Bíblia, da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, né? E aí Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, a volta de Jesus ninguém sabe, né? E aí o Miranda Leal, o que ele fez? Quando estava próximo da virada do ano, né, do século, 1999, ele vazou, disse que foi embora até para fora do Brasil, entendeu? Sumiu do Brasil. Por quê? Porque ele sabia que era engano, né? Era engano, né? Um homem conhecido da palavra e errar tão assim. Mas Miranda Leal, ele era um homem muito herege também, né? Friutava muita... A igreja dele tinha muita heresia, né? Pelo que eu já vi nos vídeos, que eu nunca participei de culto na igreja dele, mas eu já notei aí uns vídeos. Ah, daí ele voltou, né? Ele voltou e em 2001 ele abriu outra igreja lá em Maringá. Ele tinha só o Senhor é Deus. Ele abriu a Igreja Jerusalém de Deus. E pasme vocês, conseguiu reunir uma multidão em torno dele. Porque o povo, e principalmente o povo brasileiro, são analfabetos da Bíblia. Eles vão pelo que os outros falam, entendeu? João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, né? Em Oséias 4,6 está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então leia a Bíblia, irmão, não deixe de ser enganado, entendeu? Seja qualquer um que for, irmão, que vinha aqui no YouTube dizer que Jesus revelou para ele o dia da volta de Jesus, é mentira. Seja qualquer que for que aparecer aqui dizendo, olha, o arrebatamento da igreja será tal dia, é mentira, não acredito, tá? Não deis crédito, porque agora nós estamos vivendo os fins dos tempos, e surgirão muitos falsos profetas, né? Muitos falsos profetas estão por aí enganando, né? Porque eles querem
erguer o ego deles. Eles querem mostrar que eles são alguma coisa, né? E, na verdade, nós não somos nada, né? Como Paulo disse, miserável homem que sou, né? Entendeu? Então, meus irmãos, não deis crédito, tá? Não deis crédito. Seja lá quem for. Não acredite. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Entendeu? Tem uns aí que já estão falando, mas ele falou que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E eles vão dizer, e uma geração é 80 anos, né? Então, Israel foi reformado em 1948, né? E Jerusalém foi erguida novamente ali, né? Então, agora em 2028 vai completar 80 anos e Jesus pode voltar aí, 2028 Jesus volta. Tem uns que quase falam isso, né? Não fala, mas deixa meio pendente, né? Mas não dê crédito, tá? Jesus pode voltar em 2026, 27, 28, 29, 30, e Jesus pode voltar até 2100. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas temos que estar preparado, porque uma coisa sabemos, que o fim está próximo. Está próxima a hora da nossa redenção. Está próxima o momento da igreja. A igreja está prestes a ser arrebatada. Só não sabemos quando, né? Eu aceitei Jesus em 1991 e quando eu cheguei na igreja disse que Jesus já estava voltando. Já vai fazer 35 anos agora e eu continuo aqui aguardando a volta de Cristo, né? Glória a Deus, né? Mas o povo, eles deixam ser enganados, né? E aí o Miranda Leal faleceu em fevereiro de 2023, né? Eu vi uns noticiários dizendo que ele faleceu no domingo, no dia 12 de fevereiro, domingo à noite. Outros dizem que já faleceu na madrugada de segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. E aquele dia foi o dia que Jesus voltou para ele, né? E tomara que ele se arrependeu, viu? Porque, olha, se não se arrependeu, chegou lá no Hades. Mas tomara, não estou dizendo que ele perdeu a salvação, porque Jesus perdoa tudo, viu, gente? Jesus perdoa tudo. Fica aí com essa palavra, falou com você, o seu irmão em Cristo, João Zacarias. Olha, você pode deixar o seu like aqui no meu vídeo. Se você quiser ser meu inscrito aqui no meu canal do YouTube, também pode ser, tá? Pode até compartilhar esse vídeo. Pode deixar seus comentários aí no rodapé do vídeo, tá? Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.